Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa O Profissional. Aqui nós falamos sobre conteúdos relacionados ao seu trabalho no desenvolvimento humano com a teoria U. E hoje o nosso episódio é como se livrar das armadilhas dos cursos de coaching. Assista até o final, que eu vou te falar daquilo que os melhores cursos de coaching não podem deixar de ter. Eu sou Mônica Alvarenga, sou coach, sou consultora e fundadora do Evolu Coaching. Então vamos direto ao ponto. O que é uma armadilha num curso de coaching? Vamos fazer uma analogia com um instrumento. Você vai para a melhor escola de música aprender flauta transversa, mas você compra o pior instrumento. Você vai se tornar um bom flautista, um bom musicista com o pior instrumento? Claro que não. Talvez, inclusive, você nem seja aceito na melhor escola de música com o pior instrumento. Essa escola provavelmente fará uma seleção prévia para que você ingresse nos cursos dessa escola. E nessa seleção, a primeira coisa que vão analisar é se você está com o instrumento adequado para participar das aulas. Inclusive, analisarão a sua aptidão de tocar esse instrumento e o quanto você pode evoluir nesse instrumento. O coaching, ele não é muito diferente. E quem é o instrumento na prática de coaching? Me fala aí. Quem é o instrumento na prática de coaching? Somos nós, profissionais. Então, quem precisa ser de fato o melhor instrumento? Nós, profissionais. Não há como fazer nenhum curso técnico sem aprimorar esse instrumento, que é o nosso ser coaching. Então, a gente começa por aí. Esse processo de desenvolvimento contínuo de nós coaches começa com o nosso ser. E não há curso que seja bom, que não passe por essa pré-condição de nos desenvolver o nosso ser coach. Isso tem que ficar muito claro para todos nós, porque não adianta ter uma série de ferramentas ou todos os certificados se o nosso recurso interno, se o nosso ser está ali estagnado, se o nosso instrumento não está aprimorado. Então esse aqui hoje é o nosso primeiro ponto. E as pessoas confundem muito o que isso significa. Às vezes eu vejo no mercado ou então nos alunos que eu recebo muita confusão em relação a credenciais, a diplomas, e de forma alguma eu estou desmerecendo nem credenciais, nem certificados, até porque eu os tenho e valorizo demais cada um deles, porque eu sei o quanto eu trabalhei para conquistá-los. Mas o ponto é que eles por si só não são suficientes se a gente não nos aprimora como pessoas, se a gente não aprimora esse interior, essa condição interior que é nossa. E isso é bem interessante se a gente começa a pensar. Eu fiz uma analogia com os instrumentos, mas se a gente começa a pensar, por exemplo,
também nos desenhos animados. Vejam só a Bela e a Fera, por exemplo. O que se escondia por trás da fera, que não tinha todas as habilidades do galã que assediava a Bela, que tinha uma bela estampa, que com certeza fazia as mocinhas da cidade se encantarem e suspirarem, mas que não tinha todo o potencial da fera, que não tinha todo o marketing, digamos assim, do galã da cidade. E no coaching, gente, não é diferente. O marketing não significa excelência. O marketing, aquilo que aparece, não é sinal de excelência. Excelência é cliente com resultado. Excelência é o coach ter cliente. Excelência é você continuar afirmando perante o mercado que você é coach com orgulho. Isso é excelência. Não é começar a arrumar nomes para essa atividade porque não sabe o que dizer diante de um mercado ainda amadurecendo. Porque coach é sim uma nova atividade. Coach é sim uma atividade profissional que existe há poucos anos, ainda não amadureceu. Excelência é ter a coragem de dizer para o mercado: sim, eu sou coach, eu tenho orgulho de ser coach. Isso é excelência. E a excelência passa necessariamente por essa condição interior. Então, a primeira coisa, um bom curso passa pelo desenvolvimento dessa condição interior. Um pré-requisito necessário para a excelência da prática de coaching. Porque não basta técnica, não basta certificado, não basta nomes bonitos e um marketing maravilhoso para que nós sejamos um coach de excelência. Esse é o nosso primeiro ponto. Depois disso, eu quero analisar com vocês um outro ponto. Por que, Mônica? Por que investir tempo e dinheiro nesse afinar instrumento, nesse aprimorar a condição interior? Por que isso vale a pena? E de novo, eu vou me voltar para o mercado. Vamos pensar no mercado. No mercado, nessa dinâmica que muda a todo tempo. E no que há de mais novo atualmente e que sim está chegando ao mercado de coaching, que é a inteligência artificial. Alguns coaches, alguns colegas, sentem-se ameaçados pela inteligência artificial. Outros começam a enxergá-la como uma oportunidade de avanço profissional, uma oportunidade de somar conhecimentos, de revolucionar o mercado, de renovar mesmo o mercado de coaching. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com o mercado com a instauração da inteligência artificial. Isso tudo é muito novo para nós. Mas o que nós podemos afirmar diante dessa incerteza em relação à inteligência artificial é que essa condição interior do bom coach é o que vai mantê-lo prevalente no mercado.
Essa condição interior é a qualidade que vai fazer com que o coach atravesse esse mercado que ainda não se configurou e que vai levar um tempo para se configurar nessa nova dinâmica instaurada pela inteligência artificial. Então, sim, é necessário investir tempo, recurso financeiro para evoluir, para evoluir e fazer esse nosso crescimento mesmo interno. Porque essa segurança que a gente adquire quando a gente investe em autoconhecimento, quando a gente alia e equipara conhecimento técnico e conhecimento interior, é isso que nos mantém coerentes e consistentes no mercado, seja em qualquer atividade, mas especialmente naquelas que trabalham com outros seres humanos. Então, diante desse mercado, em que a inteligência artificial é um player importante, isso se torna ainda mais relevante. Um outro ponto é que pela primeira vez na história humana, nós estamos podendo evoluir de maneira consciente. O que isso quer dizer? Para aqueles que já ouviram falar da espiral da consciência, da evolução da consciência, isso inclusive é um tema que eu posso trazer em outros episódios, e se isso te interessa, já comenta aqui nesse vídeo. Mas daqueles que já ouviram falar da dinâmica da evolução da consciência, essa é a primeira vez na história humana, na história da humanidade, em que a gente pode falar e observar a evolução da consciência, porque a gente já tem um nível de consciência que nos permite isso. Em níveis anteriores, a gente evoluía a nossa consciência sem a consciência dessa evolução. Não sei se ficou meio confuso, mas a gente evoluía de consciência nessa espiral, mas sem muita consciência de que estávamos evoluindo. Era um processo quase que natural pela dinâmica humana. Hoje, dado o nível de consciência em que chegamos, a gente pode observar a nossa própria evolução. Isso nos permite um avanço de consciência maior. Só que o fato de nos permitir um avanço de consciência maior não significa que façamos esse avanço de consciência. Esse é um ponto. Mas nós, e eu falo de nós como seres humanos, nós precisamos muito desse avanço de consciência. Por quê? Evoluímos muito em recursos tecnológicos, mas o nível de consciência da humanidade não acompanhou a evolução em termos de recursos tecnológicos. E por que eu falo isso, gente? Caso nosso nível de consciência, e não estou falando nem de mim, nem de você, isso não é de forma alguma um julgamento, tá? Mas caso o nosso nível de consciência como humanidade tivesse acompanhado, ainda que não fosse para e passo, a nossa evolução tecnológica, nós não estaríamos hoje numa condição de degeneração do planeta Terra tão
tão aviltante, né? Onde a gente corre o risco, embora muitos não creiam ainda, de daqui a 50 anos, por exemplo, de não ter mais água potável ou de ter uma condição climática que não nos permita uma vida confortável. A gente corre riscos caso nada seja feito para drasticamente inverter a lógica com que a gente usa os recursos naturais atualmente. Então, isso acontece por quê? Porque em termos tecnológicos a gente avançou muito, mas em nível de consciência, não. Então, se pela primeira vez na história da humanidade a gente consegue observar nossa evolução de consciência, quando nós que trabalhamos com outras pessoas conseguimos investir no nosso desenvolvimento interior e escolher caminhos, cursos que privilegiem esse aspecto interior, a gente também está trabalhando o nosso desenvolvimento de consciência. Então, quando a gente faz essa escolha por nós, então eu vou até repetir de forma resumida, porque eu acho que isso é muito importante que fique claro. Quando a gente faz a escolha na nossa jornada de desenvolvimento contínuo, optar por cursos que privilegiem também o nosso desenvolvimento interior, a gente está alavancando nossa jornada de evolução de consciência e, com isso, apoiando, nos habilitando a apoiar pessoas também em sua jornada de evolução de consciência. De outra maneira, a gente não apoia pessoas em sua jornada de evolução de consciência. E isso, gente, faz muita diferença no mundo em que vivemos. Isso faz muita diferença entre um coaching superficial e um coaching onde a gente consegue levar um pouco mais de profundidade para o nosso cliente. E tudo bem, você vai me dizer assim, mas quem determina isso é o cliente. Mas para um cliente que está pronto para ir um pouquinho mais profundo, ele precisa ter um coach que o apoie. Ele precisa ter um coach preparado para apoiá-lo e sustentar esse processo. E não é qualquer coach que está preparado para isso. É preciso ter um coach que tenha esse desenvolvimento, que tenha investido nessa capacidade e que seja capaz de sustentar esse processo. Um outro ponto é que, sim, esse desenvolvimento interior, ele exige tempo, sim, às vezes dinheiro, mas a gente precisa pensar que não há outro caminho, como eu disse lá no início, para chegar à excelência. Não há. A gente não pode ficar só na técnica. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que muitos coaches que pensem numa jornada, numa carreira,
conheçam a International Coach Federation. A International Coach Federation, a ICF, como a gente abrevia aqui no Brasil, ela tem um conjunto de competências que há alguns anos eram 11 competências e que há pouco tempo foram reduzidas para 8 competências. E essas 8 competências, elas foram reduzidas e com uma ênfase importante nessa condição do ser coach. Anteriormente, elas eram muito técnicas, muito calcadas na técnica. Mas com o avanço dessa atividade profissional e com todo o desenvolvimento também, né? Como eu falei, a profissão é jovem, com todo o desenvolvimento dos profissionais, foi se descobrindo a importância dessa condição interior. Então, essas 8 competências, que já nem são tão novas assim, mas elas foram frutos de muita pesquisa e elas foram elencadas para privilegiar, de alguma forma, não somente a técnica, mas também essa condição interior. Então, investir nesse desenvolvimento, ele é uma condição sine qua non para aquele profissional que almeja uma jornada rumo à excelência, que almeja para aqueles que, por exemplo, que perseguem, né, as credenciais, para aqueles que perseguem as credenciais mais altas, por exemplo, né? Então, não tem como fugir desse caminho. E aí, gente, o que eu posso comentar com vocês a respeito de uma jornada, né? Eu gosto, assim, de também dar algumas dicas ou um passo a passo. Eu, quando fiz o curso de coaching ontológico há quase 12 anos, eu lembro que um dos primeiros textos que a gente acessava era o Caminho do Aprendiz. Porque um dos primeiros comentários que a gente escutava é que uma condição importante para ser coach era que a gente nunca saísse del sendero del aprendiz, o caminho do aprendiz. E isso é uma verdade, né? O caminho do aprendiz é um caminho que a gente não para de trilhar. Então, para esse desenvolvimento, é claro que tanto quanto os cursos que se restringem somente à técnica e que sim, configuram-se numa armadilha e devem ser evitados, existem o mesmo número de cursos maravilhosos que sim, exploram a condição interior, o autoconhecimento, tem práticas e recursos. Eu tenho uma amiga que diz que todo coach sofre da maldição, a maldição de não parar de estudar nunca. Então, existem cursos sim, muita coisa boa nessa jornada. Mas, infelizmente, embora essa minha amiga fale dessa maldição, né, de que todo coach sofre dessa maldição, não são todos os coaches que investem em desenvolvimento contínuo. Isso pode parecer, é óbvio que todo mundo faz, mas nem tudo que é óbvio
é feito pela maioria. Então, infelizmente, muitos coaches não investem e muitos coaches também não buscam autoconhecimento, embora devessem. Por quê? Porque buscar uma perspectiva nova de si, do outro, do mundo, também é desafiador. Há pouco tempo eu fui fazer uma seleção para participar de um processo de coaches com um grande player que estava chamando vários coaches e tinha uma seleção. E era uma entrevista com 2 coaches muito experientes. E eles me fizeram uma pergunta: você tem um coach? E eu nunca tinha ouvido essa pergunta antes. E por acaso sim, eu tenho um coach, uma coach na verdade, com quem eu tenho conversas mais ou menos a cada mês. É uma coach, hoje também é uma amiga, mas aquela pergunta me pegou muito de surpresa, porque eu tenho meio que por acaso, é uma pessoa que me apoia e acabou virando uma amiga. Mas sim, todo coach, toda coach deveria ter uma coach, um coach para apoiar a sua jornada, como outros profissionais fazem, né? Então, essa é uma forma de trabalhar a sua condição interior. Se você ainda não tem, pode pensar nisso. E certamente não é a maioria que tem, tá? Outra prática que eu gosto muito e que eu vou compartilhar aqui é o journaling. O journaling é uma prática da teoria U. É uma ferramenta, inclusive, da teoria U, que eu falo muito nos meus cursos, mas que, na verdade, é a escrita livre, que a gente usa de uma forma direcionada lá na teoria U, mas é a escrita livre. E a escrita livre é uma excelente forma de trabalhar a sua condição interior, feita regularmente, em algum horário do dia que você escolha, é uma excelente forma para trabalhar a sua condição interior, para afinar o seu instrumento. Então, gente, esse é um pequeno passo, esses passos, né? Procurar cursos que privilegiem, práticas, a meditação é maravilhosa sempre, né? Eu vou sempre falar dela. A escrita livre, ter o seu coach, a sua coach. Essas são práticas muito interessantes para o seu desenvolvimento como coach, para o desenvolvimento do seu ser coach. A sua melhor ferramenta, não tem ferramenta melhor do que que você mesmo, do que você mesma. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, seja uma contribuição para o seu desenvolvimento profissional e para o seu trabalho com a teoria U, com a metodologia com que você se afiniza. Um abraço e até breve.